Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever para dar aquela moral no canal, né? Vamos lá. Hoje eu vou até ler, né, o currículo do nosso entrevistado, porque currículo não, né? O resumo do resumo, né? Nosso entrevistado já atuou em várias áreas. Vocês vão ver que ele já fez muita coisa, né? Já foi advogado, assessor no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, já foi promotor de justiça na Bahia e agora ele é o juiz titular da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente em Linhares. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago Albani. Muito obrigado, doutora Carla. Eu que agradeço o convite, muito honrado por estar aqui para poder bater esse papo com a senhora. Não, com tanta coisa, tem muita história para contar, né? Pouquinho. Vamos começar por que o direito? A escolha do direito. Olha, parece engraçado. E quando eu falo, a maioria das pessoas não acredita. Eu escolhi o direito porque eu não sabia o que eu ia fazer. Sério? Sério. Eu estava com 16 anos, precisava prestar o vestibular, ainda não tinha decidido minha vocação. 16 anos? 16 anos, precisava fazer, né? Tanto que eu entrei na faculdade com 17. Tinha que me inscrever, tinha que fazer. Eu não sabia ainda qual era a minha vocação, não tinha a menor ideia. E um grupo de amigos, grandes amigos, a maioria foi fazer direito. Eu falei, vou fazer também. E fiz, e dei a sorte que depois me encontrei no curso. Mas não teve nenhum chamado, não. Foi um acaso, mas que deu certo, graças a Deus. E como foi a época do curso de direito? Como é que foi ser universitário de direito? A universidade, eu acho que ela é um ambiente propício para que você cresça do ponto de vista pessoal, profissional, em todos os ambientes. Gostava muito da faculdade, gostava daquela relação com os amigos, com os colegas, aquele dia a dia, tanto dentro da aula, quanto no pátio, quanto a interação com os professores. Eu não perdi um congresso, até comentava, né? Há pouco, tanto congresso jurídico aqui dentro, como essas viagens de encontro nacional de estudantes, era uma maravilha. Eu acho que é um período para se aliar a responsabilidade, o trabalho, com também aproveitar um pouco um período tão gostoso da vida da gente, que é a faculdade, né? Mas sempre pensando no curso. Eu, mesmo aproveitando bem a faculdade nesse ponto de vista, nunca deixei de trabalhar, de estagiar, de correr atrás também fora da faculdade, quanto ao conhecimento, né, da profissão. E fez estágio lá já logo no início da faculdade? Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava com a minha mãe no laboratório de análises clínicas, eu era digitador de exame de laboratório. Sua família era da área de saúde? A minha mãe. Minha mãe era. Tá. E eu trabalhava com ela durante a semana como digitador de exame de laboratório. Com meu pai, papai sempre foi pecuarista. E nessa época ele estava fazendo muito leilão, comprei um equipamento de som, comecei a trabalhar com ele nos leilões, colocando como DJ de leilão, digamos assim, né? Então era coisa, mas pouco depois eu recebi a oportunidade, fui advogar no escritório de advocacia, estagiar, né, no escritório de advocacia, aonde fiquei um bom tempo, foi muito importante para minha formação no escritório aqui de Vila Velha. E logo depois da faculdade já advogou também? Sim, assim que eu terminei a faculdade, fui para um outro escritório, recebi o convite, fui para o outro escritório advogar. E já encerrei a faculdade, tanto advogando quanto ingressando no mestrado. Então, ao término da faculdade, eu já busquei abrir um pouco os horizontes. Então, comecei o mestrado, comecei a advogar no escritório também, aqui em Vila Velha, mudei o escritório, fui para essa área de direito empresarial, em direito civil, e comecei também a dar aula. Né? Era uma vontade muito grande que eu tinha, e graças a Deus encaixou. Nessa época eu já comecei a lecionar em algumas instituições de ensino, foi bem bacana. Que bacana. Como é que foi parar no Ministério Público da Bahia? Ministério Público da Bahia? Bom, eu advogava. Foi o primeiro concurso? Foi o primeiro que eu passei. Foi o primeiro que eu passei. Eu advogava, né? Gostava muito da advocacia. Mas teve um momento que eu fiquei um pouco, na época, desencantado, não com a profissão, que eu adorava, mas as dificuldades da profissão é algo que
eu pensei que talvez um caminho alternativo me fizesse mais feliz. Né? Acho que eu até comentava, a estrutura na época não tinha essa facilidade do PJE, que hoje está se aprimorando e cada dia facilita, apesar dos seus problemas. Processo eletrônico. Processo eletrônico. Facilitando. Naquela época, isso eu conto porque não foram uma ou duas vezes, né? Quem é mais... Essa turma nova não vai se lembrar, mas quem é mais antigo se recorda. Para despachar, conseguir uma liminar, por exemplo, no centro de Vitória, tudo era analógico, o processo todo, folha de papel, o sorteio era 4 horas da tarde com aquela roletinha igual bingo. E eu me recordo dessa dificuldade estrutural da época, né? Você tinha que subir aquela Maria Ortiz, aquela escadaria Maria Ortiz, umas 10 vezes, subir e descer, porque você tinha que subir, dar entrada, descer para pegar o boleto, para poder ir no banco, para fisicamente, pagava no banco, voltava para juntar o boleto de pagamento, pedia, pelo amor de Deus, para poder fazer distribuição. Se tivesse passado, tinha que esperar às 4 da tarde. Se tivesse passado, tinha que ir ao diretor do foro para poder pedir autorização. Aí, se ele autorizasse distribuir, você tinha que pedir lá na distribuição para adotarem todos os trâmites logo, para enviar aquilo para gabinete, pedir autorização ao juiz para ver se ele autorizava subir o processo fora do horário. Aí você chegava no cartório, tinha que arrumar alguém para vir buscar o processo. E até chegar lá, encadernar, colocar capa, costurar os apensos, e aí ia para o magistrado, e aí era quase uma maratona, né? Para conseguir. Isso tudo para uma liminar. Isso tudo para liminar. Por isso que eu tiro o chapéu para os advogados, e desde que entrei no concurso público, posso em algum momento falhar, dar um melhor o melhor atendimento que mais facilite a vida de todos. Tanto que hoje eu tenho um celular que eu adquiri disponibilizado para que eles não precisem nem sair do escritório, né? Aí já manda. Já manda o WhatsApp, já marca uma videoconferência, já entro no fórum mesmo. Eu sou juiz titular de Linhares. Hoje os advogados de Linhares já tem uns que não veem minha cara já tem anos. Eles mandam mensagem, doutor, eu queria despachar. Eu falei, tô no fórum. Não, vamos marcar videoconferência. Tá tudo bem, a gente marca. Facilitou muito, né? Facilitou. E aí também, aliado a isso, obviamente não foi só isso, eu gostava muito da advocacia, mas aliado a isso eu me encontrei muito na veia acadêmica. Então, uma vontade muito grande de escrever, de dar aula. Então, tudo isso me levou a um convite para trabalhar como assessor do Tribunal de Justiça do Desembargador Ronaldo. Na época eu não conhecia, e ele estava pedindo currículo, eu estava fazendo um mestrado, estava dando aula. E já com essa formação de advogado, passei nessa seleção. Alguns amigos que lá dentro estavam também fizeram a indicação. O conheci, tive o prazer de ir lá dentro trabalhar com ele como assessor. E aí eu vi que minha vocação estava realmente nessa área do concurso público e comecei a prestá-lo. Até que tive, digamos assim, a felicidade de passar no Ministério Público da Bahia, onde fui um bom tempo promotor de justiça e muito feliz. Gostei muito da Bahia. E quais os casos assim, que te marcaram dessa época? Muito bom. Imagina, o Ministério Público da Bahia, a minha primeira comarca foi uma chamada, ela Bom Jesus da Lapa. Ela é beira de São Francisco, tem uma gruta maravilhosa, é uma comarca que tem uma história cristã muito grande. E ela fica longe de tudo, é oeste baiano mesmo. Ela fica a 800 quilômetros de Salvador, 550 quilômetros de Brasília, uns 300 e poucos de Vitória da Conquista, no meio do nada, mas digamos assim mesmo. E eu e um promotor amigo meu, Luiz, hoje ele até está no GAECO lá do Ministério Público da Bahia. Nosso primeiro dia de comarca, nós chegamos de carro, juntos, né? No primeiro sinal dentro da comarca, a gente entrando na cidade, tomamos uma porrada na traseira de um veículo. E para melhorar a nossa sorte, quando a gente desce, já íamos assumir no outro dia, o menor de idade dirigindo. Falei, coisa boa! Que recepção, hein, para os promotores na cidade. Mas, tirando isso, é uma cidade maravilhosa. Mas foi um acontecimento que marcou a gente, né? Logo para nossa sorte e para a sorte do rapaz também, né? Imagine. Mas é uma comarca bacana, tinha umas histórias interessantes. E uma que eu me recordo muito bem é que, apesar de a gente saber das dificuldades, graças a Deus, no meu caso, nunca faltou nada. E na primeira vez que eu cheguei no Ministério Público, eu comecei o atendimento das pessoas carentes, e você tem uma noção maior e melhor da pobreza, de como realmente o nosso povo é necessitado.
E eu estava muito sensibilizado com uma senhora que estava sem dinheiro estava pedindo lá que a promotoria podia ajudar ela a conseguir junto ao município alguma coisa para poder pagar a conta de água da casa dela. E eu fiquei sensibilizado com aquilo. Ela deixou a papelada lá na promotoria. Eu pensei, poxa, era uma quantia que não era para gente... algo, se eu não me engano, na época era R$20, alguma coisa assim. Eu fiquei realmente comovido pensando em pagar. E aí, eu falei, chama a senhora. Chamei a menina que trabalhava na promotoria, ela mais experiente, né? E falei, chama a senhorinha que eu vou pagar isso aqui. Ela falou, doutor, te dar uma dica? Faz isso não. Manda ela para casa, diz que o senhor vai ver, depois o senhor paga sem ela nem saber. Eu vou explicar para o senhor. E me contou a história. Eu achei essa história engraçada e como que a gente aprende, né? Tem que ouvir as pessoas. Teve um promotor antes da minha ida para lá, não sei se foi 1 ou 2, chegou na comarca e dizem a história que ele passou por isso. Uma senhorinha querendo um botijão de gás, que não tinha dinheiro para cozinhar, não tinha dinheiro para comprar, tinha uma família. Ele, sensibilizado, pegou o dinheiro, tirou da carteira e deu na mão dela. Olha, pode levar e compra seu botijão de gás e tal. E fez, obviamente, uma boa ação e foi embora. No outro dia, quando ele chegou na promotoria de justiça, tinham mais ou menos 200 pessoas na fila querendo o dinheiro para comprar o gás. E bravos, porque como é que pode você dar para... Ela foi lá e conseguiu dentro da promotoria de justiça, como é que os outros não vão conseguir? Que injustiça é essa? Nossa. E isso, a gente conta, é engraçado, mas deu um problemão. Ele passou, digamos assim, um aperto. Pelo menos eu não presenciei, mas é a história que contavam, né? Acredito que seja verdade. E dito isso, a gente usei aquela máxima, né? Quando a gente for fazer caridade, que seja feito sem ninguém saber. Deixei ela embora, depois de uns dias pedi para ir lá no banco, paguei e ela nunca tomou conhecimento e pelo menos não passei por essa situação. Ainda bem, né? E quanto tempo ficou na Bahia? Fiquei na Bahia quase 4 anos, 3 anos e pouquinho. Fiquei de 2000, assumi lá no final de 2011, comecei em 2012 e fiquei até 2014, quando eu prestei o concurso para magistratura aqui no Espírito Santo. E, graças a Deus, fui aprovado na primeira turma e consegui voltar. E que história é essa da população cercar aí nas eleições? Como é que foi? Foi lá ou foi já aqui? Foi aqui. Para minha surpresa, um tempo atrás eu recebi até já magistrado aqui, um ofício da Polícia Federal que estava investigando. A profissão da gente é um aprendizado. Sim. Todo dia a gente aprende. Não tem jeito. O advogado, o estágio como estagiário, depois como advogado, depois como professor, promotor, juiz, procurador. É um aprendizado. Aliás, eu digo que se nós não aprendermos diariamente, alguma coisa está errada. Exatamente. É uma evolução. E você vai... Às vezes você aprende da melhor forma possível, às vezes não. Exato. Quando eu estava no Ministério Público da Bahia, nós fizemos uma eleição no município chamado Riacho de Santana. Acho que era Riacho de Santana, não me recordo agora, já tem seus 12 anos. E aí, eu me lembro como promotor, tinha um município de interior, principalmente nessas do Nordeste, acho que Minas, Espírito Santo também tem isso, esses municípios pequenos, tem uma briga muito grande de grupos políticos, de um para o outro. Uhum. E 2 dias antes da eleição, os 2 grupos avisaram que iriam sair para fazer carreata, aquele prazo permitido, acho que era até 48 horas antes do pleito. Carreata, passeata, cavalgada, mas ia sair a tropa toda dos dois. E o destino dos dois era o mesmo, dos 2 grupos políticos. E eu ingressei, então, com um pedido como Ministério Público para o juiz proibir que naquele dia ninguém saísse. Olha, já que não teve sorteio, que no último dia ninguém sai, só faço uma escala e tal. E na época o juiz, eu não sei se ele tentou conversar com os grupos, mas ele não decidiu. Uhum. Aquilo ficou parado, foi ficando parado na mão dele. Vou conversar com os grupos, vou chamar, e chamava um, conversava, mas não pôs a decisão no papel. Uhum. Resultou que no dia eu fui para o fórum e encontrei o juiz lá e falei, doutor, o senhor decidiu? Não. Eu falei, então, me falar que os 2 grupos estão saindo. Ele, então, imediatamente pegou, chamou a polícia, deu a decisão na hora e mandou a polícia tomar uma atitude. Mas como é que você já tomou uma atitude com 2 grupos na rua? E quando eles souberam disso daí, os 2 grupos foram para frente do fórum e aí o juiz e o promotor viraram os inimigos públicos que queriam atrapalhar as eleições. Então, eu me lembro que o juiz falava para a polícia militar, vai lá fora tomar uma atitude dispersa. O policial olhava, doutor, deve ter umas 3.000 pessoas aí fora, como é que o senhor quer que eu disperse isso? Eu falava, não vai não, meu amigo, só protege para ninguém entrar no fórum, deixa a gente. E aquilo, a aprendizagem que veio daquilo é que
quando você atrasa, às vezes, para tomar umas decisões judiciais, é aquela máxima. A justiça tardia pode causar injustiça ou até problemas mais sérios. Né? Então, são situações que, se você demorou para decidir, é melhor, às vezes, nem decidir. Então, a decisão judicial ela tem o seu time certo. Algumas, às vezes, é interessante esperar, outras realmente não. E isso me mostrou que o time da decisão é sempre muito importante. Um aprendizado e tanto, hein? E por que decidiu, assim, deixar de ser promotor para o Poder Judiciário, para ser juiz? Bom, primeiro, não foi uma decisão fácil. Né? Eu era promotor de justiça em Mucuri, sul da Bahia. Quantos municípios o doutor passou? Acho que foram... porque sedes que eu fiquei mesmo foram 2, mas atendi... devo ter atendido como promotor uns 8 a 10 municípios. Mas aí nessa época eu era promotor de Mucuri, no sul da Bahia. É a cidade mais próxima ao Espírito Santo, então eu estava... Minha família toda daqui, mas eu estava relativamente próximo, né? Sim. Mais próximo do que quem está em Ecoporanga, Mantenópolis, pela rodovia 101 chegava mais rápido. E já era titular da promotoria no sul da Bahia. Era uma atividade que eu gostava muito, gosto até hoje. E imagina, todo mundo quer trabalhar para poder sossegar de frente para o mar. Né? Eu já morava numa praia sossegada de frente para o mar, no sul da Bahia, com 3, 4 anos de Ministério Público. E aí naquela, nossa, será que eu vou... Primeiro que eu tinha que voltar a estudar. Imagina. Estava tendo concurso, eu tinha que voltar, pegar livro. E quem faz concurso, quem estuda, sabe que não é fácil. É um sacrifício pessoal, familiar, de tudo. É muito tempo dedicado àquilo. Então você se isola do mundo, você volta a ter um comprometimento. E naquela época ainda trabalhando como promotor. Então eu tinha que enfrentar isso. E eu estava muito feliz, numa situação muito boa, gostando do Ministério Público, só que tinha uma coisinha que pegava. Minha família capixaba, né? E eu pensava, poxa, um dia eu vou ter filhos, eu queria que eles crescessem do ladinho, sem ficar pegando estrada, pertinho dos primos, voltar a conviver com meus pais, minha sogra também residem aqui, e isso me balançava. E eu confesso que decidi fazer o seguinte, vou fazer o melhor que eu posso e deixo a decisão lá para frente. E aí estudei bastante, graças a Deus consegui, passei entre as 10 primeiras posições aqui no concurso para retornar, mas em um momento eu deixei na mão de Deus. Aí eu falo para quem é cristão, para quem acredita, quem não acredita, que acredite um pouco então no universo, né? Não acredito, então eu acredito na força do universo. Quando eu estava ainda muito na dúvida e eu já estava na prova oral para a magistratura. Dúvida então, na prova oral. E é engraçado que foi o concurso que eu passei melhor em toda a minha carreira, em toda a vida que eu passei em outros concursos também. Eu cheguei na prova oral do MP aqui do Espírito Santo, mas desisti de fazer, que eu já era titular em Linhares. Passei, porque os resultados foram saindo depois que eu fui aprovado, né? Mas quando eu vim para a prova oral, eu ainda estava muito na dúvida. Falei com minha esposa, tinha um amigo meu, promotor de justiça, Dr. Fábio Prete, que também veio nesse concurso, era promotor na Bahia, voltou para cá. Como juiz, eu falava, rapaz, vamos voltar, é nosso estado, apesar da gente adorar aqui a Bahia, o Ministério Público, já com grandes amigos lá, mas muitos aqui. E aí eu vim para essa prova oral e ela era dividida em quatro tipos de tema, né? A divisão era, não me recordo, mas uma era penal, processo penal e tributária, a outra era civil, administrativo e constitucional. E aí cada uma... E eu me recordo que eu era professor, já tinha mestrado e livros, tudo na área de civil, processo civil e consumidor. E tinha um bloco que era civil, processo civil e consumidor. E a gente sorteava, não sei se ainda é hoje assim, você ia lá, 4 fichinhas, você sorteava com 24 anos de antecedência qual era o seu bloco. E naquele dia eu ainda na dúvida, falei assim, eu fiz a minha oração, né, e falei, Deus, se o Senhor quiser que eu volte, se for para eu voltar e ser feliz aqui, né, eu tanto e prestar um bom serviço e ser feliz aqui, eu preciso tirar o bloco 3. Porque eu já saio daqui com um sentimento de aprovação, porque vai ser fácil me derrubar na oral. Agora, se o senhor quiser que eu não passe, o senhor me tira logo o bloco, eu não lembro, porque esse grupo aí eu sou terrível, não é? Agora, se for para continuar na dúvida, é os outros 2, tá? E fiz a sua oração e tal, e fui lá para o sorteio. Na hora do sorteio, você enfiava a mão dentro de um recipiente e peguei, fui pulando. Eu falo, ninguém... Eu ouvi, essa não, a de trás. Eu devolvi a ficha, peguei a de trás e realmente era o bloco
que eu tinha pedido que se fosse para vir para o Espírito Santo, tirá-lo. E foi assim, eu já saí de lá com a sensação de que daria tudo certo, graças a Deus deu. Foi uma ótima prova oral. E isso me deu uma segurança muito grande, pelo menos psicológica e espiritual, para voltar para o Espírito Santo. Que legal, que história bonita. Muito bonita. Fez a diferença na minha vida. E que caso foi esse em Jaguaré, de um caso com um garçom? Isso daí é aquilo que eu falei da aprendizagem, né? A nossa profissão, ela traz muita... Hoje em dia eu me preocupo muito a qualidade das decisões judiciais, porque hoje em dia nós temos uma cobrança enorme por produtividade. Inclusive são metas, você é obrigado a entregar uma produtividade, e não é uma produtividade em X processo, é uma produtividade para que você não tenha X processo. Então você sequer tem controle, tem colega que vai ter que dar conta de 1.000, outros 2.000, 3.000. Ano passado foram aproximadamente 7.000 atos processuais que eu manifestei. Então dá para se ver que peca qualidade, a gente tenta fazer o melhor, e isso me deixa preocupado ao tempo que você percebe que a qualidade ela é essencial no Poder Judiciário. Então, hoje nós temos aí com a questão do... Não que isso eu acho errado, eu acho que isso tem que ser feito mesmo, mas a gente tem que repensar uma forma de melhorar isso. Não é culpa do Poder Judiciário capixaba, eu acho que a legislação trouxe essa necessidade, com juizados especiais, com aquela situação de não ter nenhuma sucumbência àqueles que buscam os juizados especiais. É realmente o acesso à justiça, mas... traz aí um custo. Hoje você tem uma massificação de demandas muito grande, situações que administrativamente poderiam ter sido ser resolvidas de outra forma por essas agências reguladoras, por exemplo, acabam desaguando todas no judiciário. E se tem áreas sensíveis do judiciário, além de todas que nós já enfrentamos, acho que todas são sensíveis, quando a gente fala da infância e juventude do criminal, são áreas sensíveis especiais, onde você não pode errar. Porque o seu erro, mesmo que seja corrigido, só o fato de você ter errado numa liminar, numa decisão inicial, já traz um prejuízo muito grande para a liberdade de alguém. E eu estava em Jaguaré, isso me marcou muito. Eu estava lá, eu fiquei 3 meses em Jaguaré, logo que eu assumi aqui. E com aquela cabeça, graças a Deus, como eu fui advogado e promotor, não tinha só cabeça de órgão acusador, tinha dos dois. E eu, lendo as minutas de sentença, me deparei com uma muito estranha, onde uma pessoa na minuta, né, estava sendo condenada, e numa situação que realmente não tem como não ser. A pessoa vem, a história era, esse rapaz ele vinha com um grupo dirigindo, o grupo descia, assaltava um posto, voltava para o carro, eles empreendiam fuga, o carro capotava, o grupo fugia e só ficava esse rapaz no local, e a polícia chega, prende ele com touca, com arma e com dinheiro, e leva ele respondendo então a acusação criminal. E é preso, e o interrogatório dele, interrogatório estranho, que não trazia algumas respostas soltas, e eu decidi reinterrogar esse rapaz. Alguma coisa não estava batendo. Alguma coisa me falou, não, vamos fazer, não está legal isso, chama ele. E decidi interrogar ele novamente. E aí ele vem e diz, olha, doutor, eu queria contar de novo a minha história. Aquele dia eu contei, mas eu queria falar certinho o que aconteceu. Eu estava formando aquele dia no curso de garçom. Eu fiquei o dia inteiro carregando mesa e cadeira. Porque a gente ia ter a nossa formatura à noite do curso de garçom. Eu aluguei um carro com uma pessoa que estava acostumada a alugar. Sempre alugava o carro com essa pessoa para ir buscar minha namorada no distrito tal. Quando eu estava na esquina indo para lá, eu vi uma pessoa conhecida. Essa pessoa pediu para eu parar e entrou ele e 3 pessoas dentro do carro. Colocaram a arma. E você falou, para no posto. Eu parei no posto, eles saíram, assaltaram todo mundo, entraram dentro do carro e aceleraram. Pediram para eu acelerar e ir embora. E na estrada eu capotei, eles fugiram e eu fiquei lá esperando a polícia. E acabei preso como cúmplice. Ô, senhor. E aí ele conseguiu fazer o quê? Pôr a pulga, já tinha uma pulguinha atrás da orelha, e aumentou o tamanho da pulga. E aí eu pedi para chamar a moça, o rapaz que deu o curso de garçom, a cerimonialista do dia, o rapaz que alugou o carro para ele, pedi para chamar todo mundo e ouvir todo mundo, e a história bateu certinho. E aí, diante daquilo, eu convencido de que provavelmente ele tinha razão, mas o mais importante, que não era comprovado, sem dúvida,
que ele era o culpado, que ele tinha responsabilidade criminal pelo fato. E diante disso absolvi ele depois foi lá agradecer e chorou muito. E isso me marcou muito, principalmente o risco de você ter hoje em demandas como as criminais uma cobrança muito grande por produtividade. É um risco que a sociedade enfrenta. Nisso daí, acredito que os juízes fazem os melhores, na dúvida, a regra é realmente a absolvição, né? Mas essa necessidade de sempre um olhar mais atento, ela é imprescindível. A tecnologia ajudou nas provas? A tecnologia ela ajudou muito nas provas, mas eu acredito que ela tem o outro lado, que é ajudar muito nos golpes. Ajudar muito nas infrações criminais. Então, a tecnologia, ela do mesmo jeito que vem para ajudar o bem, ela vem também para trazer oportunismo para as pessoas do mal, digamos assim. Então, hoje, acho que o que mais cresce, o que mais nós enfrentamos hoje são fraudes eletrônicas, crimes eletrônicos. Então, ela vem carregada e hoje ela é algo que o judiciário não tem mais como correr dele. Porque se de um lado é maravilhoso, do outro ela precisa evoluir para que a gente possa estar à frente do crime. Tanto do crime quanto dos ilícitos civis. Hoje o que comanda os juizados, que a gente pega mais no colegiado, são os golpes de transferência de PIX, golpes de transferências eletrônicas, de invasão de contas. Mais do que golpe físico, mais né? Mais do que físico. Hoje eu mesmo recebo no meu telefone diariamente tentativas de golpe por WhatsApp, por telefone, por mensagem, por ligação. Hoje nós vivemos um momento que as pessoas têm que estar muito, muito, muito atentas a isso daí. Até porque eu vejo que assim, a criatividade é grande, né? Todo dia eles inventam uma... E a gente sempre golpe. Tem um parente que é mais sonso, digamos assim, que a gente fica morrendo de medo desse cair no golpe. Aí fala, olha, cuidado. Quando eu falo sonso, tem mais boa fé, né? Acredita mais nas pessoas. Não responde esse WhatsApp, não dê senha, né? Por telefone, não digite número. Você tem que treinar todo mundo. Fala assim, você não é tão importante para o banco te ligar todo dia, hein? Lembre-se disso. Não é? Porque todo dia tem ligação, todo dia tem uma tentativa. Isso tá assim. Hoje o que a gente mais pega são esses tipos de processo para poder analisar no colegiado, no juizado, essas fraudes envolvendo. E é muito triste, né? Geralmente quem cai e quem mais precisa são pessoas simples, humildes, pessoas que confiam, né? Idosos que às vezes já não estão com aquele discernimento mais. É complicado. Nossa. Não, e é todo dia alguém ainda ligando, né? Falando, caí no golpe. Não. E eles pegam, porque eu estou falando mais, mas eu tenho colega advogado, colega magistrado que já caiu. Já falei, rapaz, perdi o dinheiro aí, me passaram a perna no golpe eletrônico. Faz parte. Tem jeito. Nossa, eu digo que para tirar dinheiro de mim. Eu tô vendo que um dia eu vou cair, mas eles só vão melhorando, né? Mas faz parte. Tem que tentar ficar mais atento. E é do boleto, e é não sei o quê. E eu imagino também a dificuldade do magistrado numa situação dessa. Não são julgamentos fáceis. Não devem ser mesmo. Não são, porque, na verdade, você vai ter que sempre partir da presunção de boa-fé da pessoa, né? E analisando as provas à luz do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tem situações que você tem que sopesar a realidade social ou a realidade de conhecimento, de estudo daquela pessoa que recebeu o golpe. Né? E aonde que as pessoas tiveram acesso ao telefone dela, aonde que as pessoas tiveram, as empresas tiveram, qual foi ela que buscou, a empresa que tinha a informação sobre ela, houve alguma falha de serviço, uma transação fora do normal, a possibilidade, não houve uma dupla verificação, por exemplo, de conta nova. Então são muitas variáveis. Hoje, o mais difícil é você ter hoje uma receita de bolo de quem está certo e de quem é errado. Você acaba indo no caso a caso, muitas vezes uma responsabilidade dos dois, da parte que forneceu dados, da empresa que também não tomou as cautelas devidas. Então, assim, isso tem ocupado muito o judiciário, vem com uma grande produtividade, um grande enfrentamento que nós temos e, como se diz, cada vez mais buscando até melhorar a tecnologia para que a gente possa enfrentar isso daí, essas questões dos novos contratos, dos smart contracts,
o blockchain. Exatamente, as formas de contratar hoje, se realmente contratou com a digital, se contratou com aquela conferência de face, né, a biometria. Então, são novos enfrentamentos que nós temos como judiciário que fazer e que as empresas também têm que se adaptar no sentido de formular meios de tecnologia mais fáceis de comprovação da veracidade das contratações. Porque isso vem mexendo, inclusive, vem uma nova interpretação da lei mesmo, né? Exatamente. Nós nunca vivenciamos uma transformação social tão grande. Exato. E a lei não muda na mesma velocidade da sociedade. Vem sempre a reboque. Exatamente. Em Linhares, eu me lembro, o doutor acompanhou muito o caso da Samarco. Sim. Né? Uhum. Como é que foi todo esse período aí? Olha, não foi fácil, principalmente no início. Foi um aprendizado, também foi muito bom, mas eu digo que os primeiros 24 horas, 48 horas do caso foram bem complicados. Eu estava morando em Linhares, tinha acabado de chegar, tinha pouco tempo, eu estava na fazenda pública, e morava num prédio de frente para o Rio Doce. Oh. E quando eu soube do fato, falaram, um dia vai passar a lama aqui no Rio, tal, vai chegar, tal. Eu estava igual qualquer cidadão, né? Na expectativa. Tinha uma sacadinha lá que eu gostava de ir lá tomar uma cervejinha para ver o jogo do Vasco, e daquela sacadinha eu vi o Rio Doce e falava assim, vou ficar aqui um dia para ver quando vai passar. Nunca achei que isso chegaria até mim, porque nós estamos falando aí da situação nitidamente de competência da Justiça Federal, né? E etc. Mas um dia eu estou lá, na minha tranquilidade, cheguei do trabalho e recebi um contato. Olha, o município de Linhares acabou de entrar com uma ação envolvendo a lama que está chegando aí do Rio Doce. Que ainda não tinha chegado. Não tinha chegado. Faltava acho que 2 dias para chegar, ou 3 dias. Eu falei, mas comigo? Com você. Tá, vamos ver o que é isso. Né? E aí pego a ação e eu posso falar sobre ela hoje, que eu não sou nem mais juiz para analisar ela, acho que ela está lá em Belo Horizonte. Mas, na época, tinha alguns pedidos de fornecimento de água, de tirar peixes da lagoa, e vários pedidos que eu entendi que não eram da minha competência nem atribuição. E não os conheci nesse tocante, liminarmente, mas tinham 2 pedidos que me pareciam muito importantes de ser analisado. Que se colocassem barragens para proteger os rios, as lagoas de Linhares dos rios, da água que ia descer no rio. Uhum. Então, o município pediu, olha, que se construa pelo menos uma barragem no rio que liga a Lagoa Nova ao Rio Doce e a Juparanã, ao Rio Doce, para que essa lama, quando chegar, não invada as lagoas. E que seja feito aberturas naturais, que se abra a foz para essa lama ir embora, pois tem um risco de refluxo e inundar toda aquela região da foz ali, Regência, e toda aquela baixada com a lama em contaminação sem precedentes. E a gente não sabia o que vinha ali, se era só lama, se era contaminante, o que sabia, todos vocês, era o que a gente sabia pela imprensa. E aí eu, como já vinha com uma experiência do Ministério Público, eu parti daquela máxima de que juiz não é técnico, não é ambientalista, não sabe nada disso, o juiz sabe de lei. E aí eu falei, o que fazer? Então, eu imediatamente, por e-mail, liguei para alguns amigos do Ministério Público, já vinham tendo esse contato. Eu descobri 2 professores que há muito tempo estudavam o assunto, que era um professor da Federal do Espírito Santo e um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que vinham acompanhando o caso desde o início, e consegui o e-mail e o telefone deles, e nomeei eles como amigos curi por e-mail. Nossa! Com a seguinte pergunta, o município quer que constrói barragem, quer que faça a abertura lá para a lama escoar, sob pena de isso daqui virar uma enchente, mas tem... E aí, pode, não pode? E colocando, e tem uma decisão da Justiça Federal mandando fechar a foz do rio, para a lama ficar retida ali. E marquei uma audiência no outro dia com as empresas, o município, e convidei Instituto ICMBio. Isso num prazo curtíssimo, 24 horas. E IBAMA, a lama chegava em 3 dias, aí no outro dia a gente já tinha mais 48 horas para resolver isso. E foi então todo mundo para audiência, órgão federal, órgão estadual, IEMA, ICMBio, IBAMA, Ministério Público, Defensoria Pública. Fizemos uma super audiência no outro dia, ainda bem que todo mundo compareceu.
E nessa audiência os professores já mandaram a resposta, como no escure, dizendo, olha, não existe mais lama, não existe negócio de lama. Hoje é uma água já é água suja. Não tem mais uma lama grossa, não existe isso. É a água bem suja. É impossível reter essa água. Essa água vai pro mar. De qualquer jeito vai pro mar. E é preocupante esse negócio dela realmente, se tiver assoreada a saída, né, vir um volume de água muito grande, ter aí um transbordo. É preocupante, porque a depender dos minerais que estiver ali, vai contaminar, vai acabar com aquela região. E aí eles diziam, olha, realmente para uma lagoa não é bom, porque no rio, um dia a água vai limpar. Porque é como se fosse um tubo, um cano. Mas se isso vai para uma lagoa, igual vai entrar numa piscina. Vai para o fundo, acabou. Se tiver um contaminante, você destrói a lagoa. E além de tingir Lagoa Nova, Juparanã, quem conhece, você conhece lá, são lagoas... Ou seja, o risco... E lá estão concentrados nas lagoas lineares 90% da água doce do Espírito Santo. E naquela... O que fazer? Cheguei à seguinte conclusão, para mim acertada até hoje, no sentido de que como as lagoas eram municipais e os rios que ligavam ao Rio Doce também eram municipais, eu tinha competência para interferir neles. Então determinei que fosse construída uma barragem em todos, tanto no Rio Doce, no Rio Pequeno, que liga a Lagoa a Juparanã ao Rio Doce, quanto onde liga a Lagoa Nova ao Rio Doce. Já tinha até uma barragem lá, mas fortificasse, para que a lama não chegasse. E realmente, você vê as fotos da época, é impressionante, pois chegou aquela lama, você vê uma barragem de um lado de lá, uma aguinha muito limpinha indo para a lagoa, e do lado de cá, quase transbordando por cima da barragem, aquela água suja, lama tingida, realmente protegeu na época. E tenho certeza que essa ação do município, que os procuradores da época estão de parabéns, e essa ação salvou as duas lagoas lineares, não tem dúvida nenhuma disso, que essa ação salvou. E quanto à questão de abrir a foz, tinha uma ordem da Justiça Federal mandando fechar. E eu não podia influenciar, eu sabia que eu não tinha essa competência. Só que o Código de Processo Civil de 2015 era acabado de sair do forno, e graças a Deus eu estudava muito. E ele tem dois institutos interessantíssimos, que é a da transação parcial e a possibilidade de negócios jurídicos processuais dentro dos autos, que permitiam que até pessoas que não fizessem parte da lide ou não tivessem competências, atribuição às vezes, né, pudessem transacionar em processos. Mesmo sendo terceiros de fora, pudessem lá dentro transacionar. E foi feito, então, um acordo, isso não foi objeto de decisão judicial, onde o IBAMA e ICMBio, né? Os Institutos Xingu Mendes e tal, eles concordaram e autorizavam, e a Samarco poderia lá abrir os caminhos naturais que estavam assoreados, sem nenhuma intervenção na mata. Então foi um acordo que eles fizeram de ir lá fazer essa abertura, então não teve decisão judicial para isso. E aí eles fizeram a abertura, a água escoou, graças a Deus não teve enchente, e foi algo bem bacana. Essas barragens depois ficaram lá um bom tempo, depois acabou indo para a Justiça Federal, depois de alguns anos, ficou discutindo a competência disso daí, mas foi uma época interessante. Só para finalizar, uma coisa que eu acho bem interessante, que tinha uma briga muito grande se a barragem suportaria ou não essas enchentes, e a empresa queria que tirasse e o município que mantivesse. E eu não sou engenheiro, nomeei um engenheiro para que ele pudesse acompanhar tudo isso daí. E eles peticionaram, falaram, a barragem vai ceder em 24 horas. E eu marquei, então, uma audiência de justificação prévia em cima da barragem. E eu me recordo muito bem, quando eu cheguei com o Ministério Público e com o engenheiro, nós olhamos, estavam os técnicos, tanto da empresa quanto do município, em cima da barragem. Eu olhei para ele e falei, não vai cair, né? Os técnicos jamais subiriam na barragem com risco de romper. Não, acho que não tem esse risco, mas vamos lá. E ele disse que não tinha também, e nessa época deu para manter, deu para segurar um pouco. Hoje eu nem sei direito como está, que eu parei de acompanhar. Também não sei, não. Mas foi realmente imagino que foi desafiador, né? Foi, e a gente sabe que consequências negativas tiveram, né? Claro, porque qualquer intervenção no meio ambiente vai ter consequências a médio e longo prazo, negativas. A questão é que, para o momento, não tenho dúvida que foi a melhor opção. Depois, como se ficou a melhor opção ficar, tirar o como está hoje, aí só os técnicos e o tempo para poder falar. Qual a área mais desafiadora? Porque quando a gente pega um processo desse, de meio ambiente, são tantas variáveis que tem dentro de um processo. Quais são as demandas mais desafiadoras hoje? É saúde? É
É meio ambiente? É o crime mesmo? Qual, na sua opinião? Atualmente, eu acho que as políticas públicas. É mesmo. Principalmente na área da infância. Porque hoje você tem, até o nosso novo código, a lei de introdução ao Código Civil, a nova, ela traz lá um elemento muito importante, que é a necessidade do juiz, ao decidir algumas situações, observar a possibilidade do administrador cumprir os efeitos da sua decisão. E hoje nós temos um Ministério Público, uma Defensoria Pública muito atuantes na questão das políticas, na questão envolvendo políticas públicas. Mas o juiz, por mais que ele tenha, obviamente, que cumprir a Constituição no sentido de que tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter esgoto sanitário, ele esbarra também na determinação constitucional de respeito à lei de responsabilidade fiscal, de respeito ao orçamento, e ele não pode achar que numa decisão dele vai criar dinheiro para o município cumprir. Né? Ou para que vai nascer dinheiro, vai fazer. Então, hoje as coisas mais importantes, mais difíceis, estão baseadas nisso. Nós vivemos num momento de Estado onde há uma discussão muito grande sobre o ativismo judicial. A gente vê aí diariamente, diuturnamente. E o contraponto do ativismo judicial é exatamente o trabalho do Executivo e do Legislativo. Sim. Então, e se isso hoje está em âmbito nacional, como a gente tem visto, imagine em âmbito local, onde você às vezes tem municípios pequenos, municípios com dificuldades, e o juiz ali, como uma pessoa que também precisa fazer garantir a lei, mas ele não tem o poder de administrar o município, mas ele também não pode deixar o cidadão que precisa do socorro da decisão judicial desamparado. Então, eu acho que hoje esse ponto é um ponto mais sensível. Discute-se muito hoje aquela questão do orçamento, da manutenção, da sobrevida dos planos de saúde do SUS diante do custo das novas tecnologias. Né? E aí, tem que bancar? Não tem, mas se bancar vai conseguir sobreviver, se bancar vai conseguir continuar mantendo toda essa estrutura para atender o SUS a 75% da população, os planos de saúde a 20%. Então, acho que hoje são questões sensíveis e que podem ter um impacto muito ou positivo ou negativo no futuro se não forem enfrentados com a sensibilidade necessária. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que passa exatamente pelo trabalho da infância, pela educação, pela escola de qualidade, por tirar crianças da rua, do convívio com drogas. Então, tudo isso é política pública. Quando eu falo no campo macro mesmo. Acho que o maior desafio hoje do judiciário é esse. Tentar atuar, fazer o que vale a Constituição Federal, os direitos e garantias, mas diante das dificuldades do Legislativo e Executivo. Acho que é o maior que nós temos hoje, o maior desafio. Agora a gente entra num momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo, fale-me o que vem à sua mente. Nunca diga para um juiz. Doutor, é certeza que você tem que julgar desse jeito. já ouvimos no colegiado. O advogado lá do contrário falou, mas eu tenho a mesma certeza, doutor. E agora? foi engraçado. É mesmo? É certeza, eu tenho, mas nem eu sei se está... Justiça é? Para mim, justiça é atender a Constituição Federal buscando sempre o que está no seu ditame maior, a dignidade da pessoa humana. O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Vai com calma. Escute os experientes. A juventude tem um lado bom, mas também tem seus problemas. Você paga a conta depois. Paga a conta depois. Processo físico e eletrônico? Não tem dúvida, Nina. Isso daí, processo eletrônico, sem dúvida. Audiência virtual ou presencial? Olha, eu sou fã das híbridas. Eu acho que você tem que o direito, mas é uma resposta difícil porque depende do que você está julgando. Uma audiência criminal, olho a olho, ainda para mim é insubstituível. No juizado especial, eu já não vejo problema você fazer virtual. Então, depende muito da matéria. Um livro ou um filme que marcou? Olha, um livro que eu li quando eu era criança, que me marcou, porque foi o primeiro, eu acho que é o primeiro livro que você lê, que
Foi Frankenstein, por incrível que pareça. Frankenstein. Foi o primeiro livro que eu li que eu me recordo de ter lido. Então, e foi o livro que me despertou o prazer da leitura. Que legal. Então, assim, eu li, óbvio que eu já li livros maravilhosos depois, até aquela literatura obrigatória, né, de quando a gente estuda, Zé de Alencar e etc. Mas esse me marcou muito, que foi quando você falou, o primeiro livro é o que eu lembro. Impressionante. Que legal. Por quê? Não me pergunte, eu acho que não marcou, sei. De alguma forma. Marcou. Se não fosse juiz, seria? Promotor. Não, fora da área do direito. Com certeza, pecuarista. É mesmo? Seguiria aí. Adoro, vou para fazenda, faço cavalgada sempre que posso. Que legal. Uma paixão que eu tenho, mas se não fosse na área do direito, seria, obviamente, que a magistratura ou o magistério, o Ministério Público, sempre foi mas se eu tivesse que sair, com certeza. Que legal. Muito obrigada pela sua presença. Adorei esse bate-papo, foi muito, muito bom. Não, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho de como que é uma trajetória, né, de como que as coisas funcionam, para que a gente possa chegar aí das nossas dificuldades, principalmente. Porque muita gente assiste série achando que é só glamour, né? Quem dera. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!